Futuros servidores da Guarda Municipal de Marabá, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para a parte 3, justamente sobre a Lei 17.431/2010, que institui o Instituto da Guarda Municipal de Marabá. Lembrando que eu lhe aguardo a minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me chame lá no WhatsApp, ele coloca na lista de transmissão 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. E se você quiser materiais para o seu concurso aí da Guarda Municipal de Marabá, com qualidade, me chame aqui. Aliás, vá direto no WhatsApp, aqui no meu site. Você pode pagar no cartão de crédito, boleto bancário, no Pix. Tá? Fique à vontade, valneioliveira.com.br. Tem material lá de legislação municipal. Tem todas as legislações aqui, todas. As grandes estão até a metade no YouTube, até a metade liberada lá. Inclusive essa aqui. Adquira logo, aproveite para adquirir com preço promocional. Material também de 60 questões de conhecimento específico, 60 questões de conhecimentos de legislação municipal, questões de conhecimentos gerais, informática, matemática, raciocínio lógico e também questão de português. Abordando os temas mais recorrentes em concurso público. Vamos lá? Vamos tratar agora do artigo 22, que trata da substituição. O que é a substituição? Diz assim, ó, substituição é o exercício temporário, marque aí, ó, exercício temporário de cargo em comissão. Opa! Primeira informação importante, não se fala tecnicamente substituição se for para cargo efetivo. É o exercício temporário de cargo em comissão nos casos de quê, professor? De impedimento legal ou no caso de afastamento do titular. Tá certo? O artigo 23 diz que a substituição de que trata o artigo 22 desta lei depende de autorização, muito importante, marque aí, para que aconteça essa substituição, precisa de autorização do Poder Executivo Municipal, mediante o quê? Proposta do secretário municipal de segurança institucional. Tá? Muito cuidado, muita cautela. A banca vai querer dizer que a substituição ela depende de autorização do Poder Legislativo. Não, Legislativo não. Do Poder Executivo Municipal. Quem vai fazer a proposta dessa substituição? Justamente aí o secretário municipal de segurança institucional. Fechou? O parágrafo único do artigo 23 diz que o substituto fará jus, vai receber remuneração do cargo em comissão, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Professor, ele substituiu 10 dias, então vai receber referente aí a 10 dias. Professor, substituiu 15 dias, respectivamente. O prazo que ele substituiu é o prazo que ele vai receber, né, aí como remuneração, tá? O artigo 24 começa a tratar da estabilidade. Não esqueça daquela sequência que nós falamos. Nomeação, posse, exercício, estabilidade. A nomeação, nós falamos da nomeação para posse 30 dias, né? Da posse para o exercício, o quê? 10 dias, né? Quando você entrar em exercício, vai começar a contagem do estágio probatório. E ao final do estágio probatório, você alcança a estabilidade. Então, marque aí. São estáveis após 36 meses de efetivo exercício. Em outras palavras, 3 anos, é a mesma coisa que 36 meses, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tá? Então, para os senhores e para as senhoras, quando entrarem em exercício, tá? Justamente vocês alcançarão a sua tão sonhada estabilidade após o quê? 36 meses, em outras palavras, após 3 anos. O parágrafo 1º do artigo 24 diz que, para efeito disposto no caput, na cabeça desse artigo, excetuando-se os períodos das licenças previstas no inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 92 dessa lei, já lhe convido a ler esses incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 92 dessa lei, e depois nós iremos ler, né, normalmente aqui, tá? Mas já vá adiantando lá que, exceto essas situações, tá? Regra geral, vai ser contabilizado 36 meses. Parágrafo 2º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída
para essa finalidade. Bem, o parágrafo 3º diz que a avaliação especial de desempenho prevista no parágrafo anterior, no caso aqui no parágrafo 2º, será realizada com base nos seguintes critérios, entre outros fixados por decreto. Então aqui, lembra que é uma lista exemplificativa, não é uma lista taxativa. Por quê? Porque aqui fala bem claro, dentre outros critérios. Quais, professor? Desempenho satisfatório das atribuições do cargo, participação em atividade de aperfeiçoamento relacionadas com as atribuições específicas do cargo, disponibilidade para discutir questões relacionadas com as condições de trabalho e com as finalidades da administração pública. O que mais, professor? Elaboração de trabalhos ou pesquisas visando ao melhor desempenho do serviço público, iniciativa na busca de opções para melhor desempenho do serviço e também a observância de todos os deveres inerentes ao exercício do cargo. Tá? Então, nestes itens aqui, vocês serão avaliados. O parágrafo 4º diz que os critérios que trata o parágrafo 3º desse artigo, né, o anterior que nós lemos agora, serão determinantes para a decisão relativa à estabilidade do servidor. Tá? Então, dentre outros, serão avaliados esses critérios que nós trabalhamos aqui. Bem, o artigo 25 fala que a cada 365 dias, a cada ano trabalhados, o servidor não detentor de estabilidade será avaliado pela comissão designada pelo chefe do Poder Executivo. Tá? Então, aquele servidor, durante o estágio probatório, a cada 365 dias vai ser avaliado pela comissão designada pelo chefe do Poder Executivo, leia-se, no caso, pelo prefeito. Será considerado aprovado na avaliação de desempenho o servidor que alcançar, marque aí, ó, a média de 75% dos pontos apurados nas 3 avaliações previstas. Como 3, professor? Não são 36 meses? Não são 3 anos? São, professor. A cada ano, a cada 365 dias, vai ser justamente aí avaliado por comissão designada pelo chefe do Poder Executivo. E a média, aliás, o percentual mínimo para que seja aprovado é de 75% dos pontos nas 3 avaliações. Tá? O parágrafo 2º diz que o Executivo terá o prazo de 180 dias ao final dos 3 anos necessários para a integralização do estágio probatório para apurar os resultados da avaliação de cada guarda municipal, providenciando os encaminhamentos necessários para a publicação da estabilidade ou o encaminhamento da devida exoneração. Então, uma informação muito importante. Aquele servidor que, porventura, não for aprovado no estágio probatório, cuidado, ele não será demitido. Ele será o quê? Exonerado. A segunda situação da exoneração que nós vimos até agora. Lembra? Aquela outra situação em que o servidor ele foi investido no cargo público e não entrou em exercício, vai ser exonerado. Professor, lembrando, e aquele servidor que foi nomeado e não tomou posse? Vai ser considerado sem efeito, né? Ali a sua nomeação e será chamado próximo para tomar posse, né? Vai ser revogado aquela nomeação e vai ser chamado próximo para tomar posse, tá? Então, mais uma vez, aquele que não for aprovado no estágio probatório será exonerado. O artigo 26 diz que o servidor público estável, ele só perderá o cargo. Muita atenção nesse artigo 26. Na minha opinião, ele é um fortíssimo candidato para cair na sua prova. Por quê, professor? Porque o servidor, quando ele atingir a sua estabilidade ao final dos 36 meses, ele só perderá o cargo, olha só, em quais situações? 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Professor, o que é uma sentença judicial transitada em julgado? Faz mal para sair esse termo? Não, nem Cubacaba, nem Cubacaba. O que é transitada em julgado? É uma sentença judicial irrecorrível. É uma sentença judicial em que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Tá? Então, justamente aí, imagina um servidor estável que, porventura, Deus o livre guarde, ele cometeu uma conduta criminosa, vai responder judicialmente e ele teve uma sentença em última instância já, ou seja, irrecorrível, ou seja, transitado em julgado, ou seja, que não cabe mais o recurso. Aí ele vai ser o quê? Exonerado, tá? Ou demitido, dependendo do caso. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, e mediante reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho assegurado a ampla defesa. Tá bom? Tá, parágrafo único. Aí você fala, professor, mas espera lá, não estou entendendo aqui. Um momento. Ele não é estável? É. E ele ainda vai continuar
em procedimento de avaliação periódica? Com certeza. Com certeza. Quando você estuda o direito constitucional, ali pelo artigo 37, o caput, a cabeça do artigo 37 do direito constitucional, ele traz os princípios da administração pública. Entre eles, são vários, mas ele traz os princípios expressos ou explícitos. E entre eles tem o princípio da eficiência. Não é o fato de você alcançar a sua estabilidade que você vai virar moleque doido, moleca doida e vai fazer o que quiser. Não, você vai estar passando por processo de avaliação periódica. E se porventura você não for aprovado, você vai ser exonerado. Lembrando que, lógico, vai ser garantida ampla defesa, tá? Parágrafo único. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O que é isso? Vamos aprender lá na frente, mas eu vou comentar rapidamente aqui que ele está tratando da chamada reintegração. Você imagina um guarda municipal de Marabá que ele foi demitido de forma ilegal. O guarda municipal de Marabá que foi demitido de forma ilegal. E aí ele vai atrás dos seus direitos, seja na via judicial ou na via administrativa, tá? E ele volta, por uma sentença judicial, ele volta, e aí ele vai ser reintegrado. Se tiver um servidor no lugar dele, esse servidor vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Claro, se esse servidor for estável, tá? Essa é a ideia, tá? Detalhe, vai ser reconduzido sem direito à indenização, esse servidor que estava no lugar do reintegrado, certo? Ou ele vai ser colocado em outro cargo ou por disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos lá, vamos falar da reversão. A reversão diz assim, o artigo 27, reversão é o retorno à atividade do guarda municipal aposentado por invalidez quando, por junta médica do órgão municipal competente, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria e atestada sua capacidade por exercício das atribuições do cargo. Simples, olha, simples. Imagina um servidor que ele, porventura, está com alguma limitação na sua capacidade física ou mental, mas que não tem como ele ser readaptado para outro cargo. Então, ele vai ser o quê? Aposentado por invalidez. Tá? E vamos supor que esse servidor já está há um bom tempo aposentado por invalidez. Tá? Um certo momento, ele se recupera e ele retorna. Então, isso é a reversão, é o retorno daquele aposentado por invalidez. Então, uma coisa importante que você tem que entender é esta avaliação será feita por uma junta médica. Cuidado, hein? Cuidado que se a banca colocar inspeção médica está errado. Por quê, professor? Inspeção médica pode ser feita por um médico só. Professor, pode ser por mais de um médico? Pode. Só que não necessita necessariamente de um médico especialista. Já a junta médica, em regra, é mais de um médico. Junta, mais de um médico. E tem pelo menos um especialista na área, tá? Na área. Fechou? E aí, né, mais uma vez, imagina aquele servidor que está aposentado por invalidez, ele foi fazer uma avaliação pela junta médica oficial e a junta médica simplesmente verificou que não subsiste. São insubsistentes as razões que levaram ele anteriormente à aposentadoria por invalidez. Aí ele vai acontecer a reversão. Certo? O parágrafo único diz que a reversão pode se dar a pedido ou de ofício. O que é, professor, a pedido? O próprio servidor, ele entende que ele não está bem, seja fisicamente, seja mentalmente, ele vai lá, né, pede para a junta médica analisar e aí ele vai acontecer a reversão, vai acontecer, imagina o seguinte, que ele já está, né, melhor, aposentado por invalidez, ele está melhor, ele se sentiu melhor. Ele vai lá na junta médica e pede para ser reavaliado, a pedido. Ou essa reavaliação, essa reversão pode ser de ofício. O que é de ofício? Sem provocação, sem pedido, sem requerimento. Tá? Muito bem, o servidor, no artigo 28, diz que retornar à atividade após cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por invalidez e observada, o que, professor? A contribuição previdenciária no período terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para todos os fins, exceto para a progressão profissional. Então, o que ele está falando aqui? E quando ele voltar, para efeito até da sua aposentadoria, na frente vai contar o tempo que ele estava ali aposentado por invalidez. Lógico, tá? Agora, em relação à progressão funcional, às promoções, isso não. Tá? Isso não vai ser contado. Cuidado que a banca pode colocar esse artigo 28
ele colocasse um servidor que retornar à atividade após cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez, e observada a contribuição previdenciária no período, terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para todos os fins, inclusive para a progressão profissional. Não, exceto para a progressão profissional, tá? O artigo 29 diz que a reversão far-se-á no mesmo cargo, então ele vai voltar no mesmo cargo ocupado pelo servidor, à época em que ocorreu a aposentadoria ou em cargo decorrente de sua transformação. Ah, professor, o cargo foi transformado para outro. Então, quando ele voltar, vai voltar para esse cargo transformado. Então, a regra é aquele servidor que sofreu, né, na verdade, que aconteceu a reversão com ele, vai retornar para o cargo que ele ocupava anteriormente. Se o cargo foi transformado em outro, ele vai para esse cargo transformado. Tá? Artigo 30, importante, não poderá retornar à atividade aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Então, 70 anos de idade, né, se completou, não poderá mais retornar para o cargo. O artigo 31 fala da reintegração, já falamos até da reintegração. O que é reintegração? Reintegração é a revestidura do servidor estável, não esqueça, hein? Só se fala em reintegração daquele servidor estável. Estável é aquele servidor aprovado no estágio probatório, ou seja, ele já entrou em exercício e passou de 36 meses. Reintegração é a revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens do cargo. Muito importante isso aqui, ó, com ressarcimento de todas as vantagens do cargo. Mais uma vez, vamos colocar aqui o exemplo para você lembrar. Imagina um servidor que foi demitido de forma ilegal. Servidor estável, guarda municipal, estável, ou seja, mais de 36 meses de exercício, e foi demitido de forma ilegal. Tá? Tudo bem, professor, entendi. Já imaginei. E ele vai atrás dos seus direitos. E seja na via administrativa ou na via judicial, ele volta. Olha o macete que eu falo para meus alunos. Quando ele volta com uma coroa de rei. Olha aí, hein? Ele volta com uma coroa de... Coroa de quê, professor? Repita aí. Coroa de rei. E você já ouviu aquela frase que o rei nunca perde a sua majestade? Já, professor, já ouvi essa frase. Pronto. Então, se ele é rei, ele vai voltar para o cargo que é dele. Ah, professor, o cargo dele foi transformado em outro. Não importa, ele é rei, ele vai voltar para o cargo transformado. Simples assim, sofra o resto. Sofra o resto. A única palavra que fica para o resto é sofra. Ah, professor, mas ele está 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos fora do cargo. Ele vai ter direito a ressarcimento de todas as vantagens do cargo. Ei, tá ouvindo? Todas as vantagens do cargo, tá? Atualizado. Parágrafo único. Na hipótese do cargo ter sido extinto, professor, o cargo foi extinto. O que vai acontecer? O servidor ficará em disponibilidade, observados que está no artigo 38 ao 42 que a gente vai ver dessa lei. Então, coloca na sua cabeça. Pessoal, ele foi considerado, quando ele foi reintegrado, o cargo dele foi extinto. Então, ele vai ficar, né, de boa na lagoa, né, ali, recebendo ali, em disponibilidade, até que surja um cargo que ele possa ser, né, chamado, e vai acontecer, vamos ver lá na frente, o aproveitamento. Tá? Artigo 32 diz que o servidor reintegrado será submetido a exame por junta médica do órgão municipal competente, o IPACEMAR, e quando julgado incapaz para o exercício do cargo, será readaptado ou aposentado. Tá? Então, quando ele voltar, que ele for reintegrado, ele vai passar por uma junta médica, né? E aí essa junta médica, se ele estiver apto, ele vai voltar para o cargo dele. Se não, ele vai ser readaptado para um cargo que ele possa exercer naquele momento, ou ele vai ser o quê? Aposentado. Certo? Bem, vamos falar da recondução. A recondução está no artigo 34, diz que é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, correlato ou transformado em razão da reintegração de servidor demitido. Falamos isso anteriormente. Mais uma vez, o servidor foi demitido de forma ilegal. Quando ele voltou, vamos supor que existia alguém no cargo dele. Este alguém é que vai acontecer a recondução. Ele vai retornar ao cargo que ele ocupava anteriormente. Até falamos, ele não vai ter direito à indenização nem nada. Tá? Ou um cargo correlato ou um cargo transformado. Tá certo? Vamos falar da readaptação. A readaptação no artigo 34 diz que readaptação, lembra que nós estamos falando da forma de provimento. É o ré, não pá. Lembra? Ré, não pá. Readaptação, recondução, reintegração, reversão, nomeação, promoção e aproveitamento.
Vamos lá, readaptação é atribuição de atividades especiais ao servidor, observada a exigência de atribuições compatíveis. Olha só o termo para nós chegarmos à conclusão que será a readaptação. O servidor está com uma limitação, tá? Que ele sofreu, seja em sua capacidade física ou capacidade mental. Muita atenção que essa limitação que o servidor sofreu na sua capacidade físico-mental, ela é verificada por uma inspeção médica. Lembra que nós falamos anteriormente na reversão? A reversão é verificada por junta médica. Na reintegração, quando nós falamos que o reintegrado volta, também vai passar por uma junta médica. Mas aqui na readaptação, é clara a lei que fala que o servidor passa por uma inspeção médica pelo órgão municipal competente, que deverá, para tanto, emitir um laudo circunstanciado. Artigo 35 diz que o guarda municipal readaptado submeter-se-á semestralmente, marque aí, cuidado que a banca vai querer falar trimestralmente, anualmente, não. O guarda municipal readaptado, marque aí, ele vai submeter semestralmente a exame médico realizado pelo órgão municipal competente, tá? A fim de ser verificada a permanência das condições que determinaram a sua readaptação até que seja emitido o laudo médico conclusivo. O parágrafo 1º diz que quando o período de readaptação for inferior a 1 ano, o servidor apresentar-se-á ao órgão municipal competente ao final do prazo estabelecido para o seu afastamento. Ao final de 2 anos de readaptação, o órgão municipal competente pedirá laudo médico conclusivo quanto à continuidade da readaptação, ao retorno do servidor ao exercício das atribuições do cargo ou quanto à sua aposentadoria. O artigo 36 diz que o servidor readaptado que exercer em outro cargo ou emprego funções consideradas pelo órgão municipal competente como incompatíveis com seu estado de saúde, terá imediatamente cassado a sua readaptação e responderá a processo administrativo disciplinar. Como assim, professor? Imagina um servidor que ele está readaptado. Tá? Vamos supor, por uma limitação física, não está podendo andar direito. Tá? Então, por isso, ele está readaptado num cargo em que ele não vai exigir muito, né, da sua locomoção, já que ele está com impossibilidade de andar bem. Mas ele está simplesmente numa outra atividade em que ele está, sei lá, tranquilo, com o seu estado físico normal. E aí, meu amigo, vai acontecer o quê? Vai acontecer a sua, no caso aqui, imediatamente vai ser cassada a readaptação e esse servidor vai responder a um PAD, a um processo administrativo disciplinar. Artigo 37 diz que a readaptação não acarretará aumento ou redução da remuneração do integrante da Guarda Municipal. O que é isso, professor? Vamos supor que aquele servidor está com uma limitação na sua capacidade físico-mental e ele foi readaptado para um cargo onde no cargo que ele ocupa as pessoas ganham mais do que ele. Não vai alterar, não vai aumentar a sua remuneração. Ah, professor, o guarda municipal ele foi readaptado para um cargo onde as pessoas ganham remuneração menor que ele. Mais uma vez, não vai alterar a remuneração do readaptado, nem aumentar, nem diminuir. Vamos falar da disponibilidade e do aproveitamento. O servidor ficará em disponibilidade remunerada quando o seu cargo for extinto ou declarado desnecessário e não for possível o seu aproveitamento imediato em outro equivalente. O que é isso, professor? Imagina que o servidor, porventura, tá, o cargo dele foi extinto ou foi considerado desnecessário. Aí ele vai ser colocado em disponibilidade remunerada, certo? A declaração de desnecessidade do cargo e a opção pelo servidor a ser afastado serão devidamente motivadas. Artigo 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante, olha só, aproveitamento. Então, isso que é o aproveitamento? É o retorno à atividade de servidor em disponibilidade. Far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 40 diz que o aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade físico-mental, mais uma vez por junta médica do órgão municipal competente. O parágrafo 1º diz que, se julgado apto, o servidor assumirá exercício do cargo no prazo de 3 dias, contado da publicação do ato de aproveitamento. O parágrafo 2º diz que, verificada a incapacidade definitiva, o guarda
em disponibilidade será aposentado. O artigo 41 diz que será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor que não entrar em exercício no prazo legal, salvo o caso de doença comprovada por junta médica do órgão municipal competente. O que é isso, professor? Vamos supor que o servidor está em disponibilidade e saiu o aproveitamento dele e ele não foi. Sabe o que vai acontecer? Vai ser cassado a disponibilidade dele. A não ser que ele apresente realmente por junta médica um comprovante que ele está com uma doença. E o artigo 42 diz que, sendo o número de servidores em disponibilidade maior do que o de aproveitáveis, terá preferência de maior tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público municipal. Muito cuidado, que a banca vai querer falar, olha a maldade, examinador, sendo o número de servidores em disponibilidade maior do que o de aproveitáveis, terá preferência o de maior idade. Não, tem nada a ver o de maior idade. Vai ter preferência aquele que tiver maior tempo de disponibilidade. E se caso continuar no empate aí, vai ser aquele que tem maior tempo de serviço público municipal. Fechou? Perceba que nós já trabalhamos a nomeação, trabalhamos o quê? A reversão, a reintegração, a readaptação, o aproveitamento. Trabalhamos essas informações. Lembra rápido? Falou em o quê, professor? Em caráter efetivo em comissão, nomeação. Falou em limitação da sua capacidade físico-mental verificada por inspeção médico, readaptação. Falou no aposentado por invalidez que retorna mediante avaliação de junta médica, reversão. Falou em servidor em disponibilidade que retorna, estamos falando de aproveitamento. Falou do servidor estável que foi demitido de forma ilegal e ele retorna para o cargo que é dele. Se o cargo for transformado, ele vai voltar para o cargo transformado. Chama-se o quê? Reintegração. Falou naquele que estava no lugar do reintegrado e na volta do reintegrado ele retorna ao cargo anterior. Recondução. Fechou? Gostou, professor? Quero questões. Adquiro na plataforma do meu site 60 questões de legislação municipal do estilo da banca e também questões de legislação especial, extravagante, que eu chamo de conhecimentos específicos, comigo, trazendo questões de penal, processo penal e também da legislação especial extravagante. Não menos importante, questão de português, informática, matemática, raciocínio lógico e também conhecimentos gerais. E também esta legislação completa você pode adquirir na plataforma do meu site. Me chame no WhatsApp, 91982309873, lhe coloco na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp e também me siga no Instagram para mais dicas, _Valnei Oliveira. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor, futura servidora da Guarda Municipal de Marabá. Um abraço e até os nossos próximos encontros.